Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as navegações portuguesas. Vamos entender como aconteceram, né? Porque foram várias. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Identificar as navegações portuguesas no século XV e a constituição do Império Ultramarino Português. Tá? Então veja, você lembra o que motivou as grandes navegações? Você lembra por que Portugal foi pioneiro das grandes navegações? O que eles buscavam? Qual era o interesse que fez com que Portugal se organizasse e por que ele conseguiu se organizar para chegar ao objetivo dele nas grandes navegações? Vamos ver? Então veja, o que motivou as grandes navegações foi o desejo de encontrar uma rota alternativa para chegar às Índias e comprar as especiarias direto dos fornecedores. Portugal foi pioneiro nas grandes navegações porque já possuía uma monarquia centralizada, possuía conhecimentos náuticos e tinha experiência em navegação em mar aberto, né? Porque Portugal fica ali margeando o Oceano Atlântico, então ficaria mais fácil. Então veja, foi dessa forma que aconteceram as grandes navegações e esse é o motivo pelo qual Portugal foi pioneiro então nas grandes navegações. A partir do momento, né, que Portugal se lança, ele vai alcançar o intento dele. Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações no século XV, com o objetivo de chegar ao Oriente, lançou-se no mar em busca de novas rotas comerciais. Quais foram os caminhos percorridos por Portugal para atingir esse objetivo? Então veja, aqui no mapinha, ó, vocês estão observando as navegações no Mediterrâneo, antes de começar as grandes navegações em mar aberto. Então, essa aqui era a rota comercial onde os navios circulavam, que era controlada pelos árabes e pelos italianos. Então, veja que daqui ó, vai sair, havia entrepostos aqui em Portugal, e Portugal, na verdade, distribuía para os países do norte, mas não podia navegar por aqui, por quê? Porque o navio seria naufragado, seria atacado, enfim, porque quem controlava ali eram os italianos e os árabes, tá? Então veja, as navegações portuguesas começaram com a conquista de Celta, né, e se estenderam por todo o século XVI. A partir de então foram organizadas várias expedições até conseguirem chegar às Índias. Então aqui a gente tem um mapa que mostra já depois de todas as expedições e do conhecimento inclusive da América. Porque a partir do momento que Portugal ele se lança para chegar às Índias, a ideia era chegar às Índias, encontrar lá as especiarias, comprar as especiarias direto do fornecedor para que eles pudessem lucrar, porque eles sabiam que o lucro era grande, mas eles queriam lucrar mais ainda, né? Então começa eles circundando a África e chegando às Índias. Mais posteriormente a isso, eles vão, obviamente, pela experiência, pela coragem adquirida com essas expedições, vão então conquistar, tomar posse das terras da América. E aí a partir desse momento, das grandes navegações, é que o mundo vai ser conhecido como nós conhecemos hoje, né? Todo ele, todos os territórios conhecidos, né? Vamos para a nossa atividade? Então veja, explique como foi o processo das grandes navegações para os portugueses. Vocês vão copiar a questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos aqui, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade então, sétimos anos. Veja, explique como foi o processo das grandes navegações para os portugueses. As navegações portuguesas começaram no século XV com a conquista de Ceuta e se estenderam por todo o século XVI até chegarem às Índias. Tá? Então aqui o périplo africano, veja no mapa. Portugal, primeiramente eles tomaram Ceuta e depois eles vão ter que circundar toda a África. O detalhe é que eles não sabiam a extensão desse território. Então eles não sabiam se era só isso aqui e conseguiriam fazer a volta ali, né? O fato é que era um continente imenso, maior continente, e eles tiveram que fazer várias expedições para só então conseguir chegar às Índias. Por quê? Que é importante pensar nisso? Porque cada expedições, pessoal, né, tinha que provimento, alimento necessário, água necessária para os tripulantes, né? Então tinha um custo essas expedições. E obviamente que chegava um momento que eles precisavam parar, por quê? Porque acabava a água, acabavam os suprimentos. Lembrando que muitas vezes eles não sabiam nem para onde eles estavam navegando, porque era o desconhecido. Né? O fato é que eles precisaram fazer diversas expedições para chegar ao objetivo. Então veja, e aí é o périplo africano, né? A cronologia da expansão portuguesa no século XV. 1419 chegaram à Ilha da Madeira. 1443 eles atingiram a ilha de Arguim, junto ao rio Douro, né? E no ano seguinte o rio Senegal. 4 anos depois criam na região a primeira feitoria, isto é, um entreposto comercial, que é um outro aspecto também das grandes navegações, que é ir montando feitorias em cada lugar que eles paravam e também começar a comercializar com esses locais, tá? E iniciaram um comércio com o que envolvia principalmente ouro em pó, pessoas escravizadas, arma de fogo e pólvora. Percebam que mesmo antes de eles chegarem ao Brasil, eles já começaram a pegar pessoas, comercializar pessoas e escravizar africanos então, tá? Em 1456 chegaram às Ilhas do Cabo Verde e construíram engenhos de produção de açúcar, utilizando quem? Utilizando então as pessoas, os africanos que foram escravizados nessas ilhas para produzir a cana-de-açúcar. Em 1482 ergueram o castelo de São Jorge da Mina, nesse mesmo ano, né? Então eles, naquele momento, eles ergueram esse castelo, que era uma feitoria importante para o processo de comercialização de pessoas, tá? Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul. Então, olha nesse mapa aqui. Quantas expedições? 1420, 1434, né? Depois de já ter tomado Ceuta em 1415, 1441, ou seja, várias expedições onde eles iam conhecendo os lugares, criando feitorias, criando postos de comércio ali, até quando chegaram aqui, 1488, eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, que era chamado de Cabo das Tormentas, passaram a chamar de Boa Esperança porque entenderam que não precisariam descer mais, que agora era só voltar, subir para chegar às Índias. Então eles já estavam com a esperança de que era, com uma palavra bem coloquial, né, meio caminho andado, eles estavam próximo ali. Então veja, em 1498, Vasco da Gama finalmente então chegou a Calicut, na Índia, uma das mais importantes fontes de especiarias ocidentais. Então percebam, de 1415 a primeira expedição, 1498, quase um século para eles alcançarem o objetivo deles e chegarem às Índias, né? Então veja, com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, os portugueses realizaram seu sonho, que era chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Fala-se em mais de 800% o lucro que eles conseguiam com esses produtos. Então, valeu a pena todo o empreendimento, todo o esforço para chegar lá, tá?
Vamos para a nossa atividade? Os portugueses se lançaram no mar aberto desejando chegar às Índias. Como se deu a chegada dos portugueses ao Oriente? Então, sétimos anos, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, né? Vão responder a partir daquilo que nós falamos aqui e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então da nossa atividade, sétimos anos. Veja, os portugueses se lançaram no mar desejando chegar às Índias. Como se deu a chegada dos portugueses ao Oriente? Os portugueses realizaram o seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. Tá? Então, agora nós vamos falar das feitorias. Qual a importância dessas feitorias no processo das grandes navegações, das navegações portuguesas? Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral à região, mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Então veja, a partir do momento que eles chegaram às Índias, eles não pararam o processo de conquista e conquistaram mais lugares no Oceano Índico. Então, Macau, Timor-Leste eram possessões portuguesas no Oceano Índico, tá? E também a chegada dos portugueses aqui na América, especificamente no Brasil. Então, as grandes navegações permitiu que Portugal se tornasse um império marítimo, porque ele foi tomando posse de terras tanto na África quanto na Ásia e na América, tá? Apoiados em suas feitorias na África, na Ásia e na América,
os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Oceano Atlântico Sul, tornando-se então um império ultramarino. O comércio entre as possessões portuguesas rendeu enormes lucros à coroa, tá? Então veja que aqui tem um mapinha mostrando, ó, né, que aí eles faziam passaram, né, quando chegaram no Brasil, também a questão do comércio triangular. A Europa, envolvendo a Europa, a América e a África, tá? E as possessões que eles tomaram conta ali. As grandes navegações foram responsáveis pela consolidação do comércio como uma das bases econômicas do período moderno. Grande quantidade de territórios conquistados, maior valorização de Portugal e Espanha nas questões econômicas, né? Começo da escravização e do comércio de africanos, início dos processos de colonização de território em vários continentes. Então veja que as navegações portuguesas, elas vão desencadear várias novas situações a partir dali. A colonização da América, a escravização de pessoas tiradas da África e trazidas para a América para serem escravizadas, né? O comércio que vai envolver essas colônias. Então, a partir das grandes navegações, nós vamos ver a mundialização do comércio. Podemos usar esse termo porque globalização é algo mais recente, envolve outras questões, né? Vamos para a nossa atividade? Então, veja, como os portugueses formaram o Império Ultramarino? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós conversamos aqui, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então, sétimos anos. Veja, como os portugueses formaram o Império Ultramarino?
Apoiado em suas feitorias na África, Ásia e na América, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul, tornando-se então um imenso império ultramarino. Vamos fazer a retomada da nossa aula? Então, nessa aula nós falamos das navegações portuguesas. Vocês acompanharam aqui, viram quantas expedições foram necessárias até eles chegarem às Índias, né? Então não foi num único fôlego. Por quê? Porque eles estavam se lançando ao desconhecido, eles não sabiam o que vinha pela frente. Vamos partir do princípio que eles achavam que o mundo era uma pizza. Eles tinham medo de cair na beirada do mundo, né? Então eles iam com esse receio. Além disso, tinha as condições financeiras, climáticas enfrentadas, então fizeram várias expedições, conseguiram chegar à África, conseguiram trazer as especiarias, lucrar de forma exponencial mesmo, né? Lucraram muito com as especiarias, depois tomaram posse das terras na América e também na Ásia. Então as navegações portuguesas, elas foram importantes não só para a história de Portugal, mas para a história mundial, porque a partir dali eles conseguiram mapear o mundo inteiro e a partir das grandes navegações, então acontece o que nós chamamos de mundialização do comércio, tornando Portugal, né, um império ultramarino por conta dessas possessões, dessas colônias que ele vai formar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.